Vem com teu saber iluminar o meu caminho. Vem, qual sol e luz trazendo o dia com carinho. Vem abrir espaço de amor para nossa gente, que faz da paz a mais forte corrente, que a tua luz venha acender de amor e graça aos corações, irradiando esperanças multidões. Vem fecundar hoje a nossa procura e espalhar no sonho a ternura. Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. Estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos, já nos preparando para a grande festa de Pentecostes. Peçamos ao Espírito Santo que ele nos ilumine, que ele nos ajude a entender sempre a vontade de Deus, que ele nos ajude a ler, a meditar, a refletir a palavra, mas também os acontecimentos do nosso dia a dia. Queremos neste momento elevar a Deus as nossas preces, os nossos pedidos, os nossos sonhos, os nossos desejos. Queremos rezar neste dia de hoje, primeiro agradecer a Deus. Eu fiquei sabendo de uma notícia muito boa. Quando a gente reza aqui pelas pessoas, que necessitam das nossas orações, geralmente são pessoas que têm problema de saúde. E ontem alguém me disse que, me mandou uma mensagem dizendo que Dona Maria do Carmo Costa Leite já saiu do hospital, não está mais internada, já está em casa, graças a Deus, se recuperando, Portanto, a gente só tem que dizer muito obrigada a Deus, mas vamos continuar rezando, porque ela ainda não está completamente boa, está se recuperando. Então vamos continuar em oração pela Maria do Carmo Costa Leite. Vamos trazer presente também, rezar pela jovem, Chacha Emília Lins do Nascimento. Queremos entregar a Deus também a Tereza Bezerra, Vicele Bezerra, o Luiz Carlos Brito Santana. Queremos também trazer presente o Alex Mota, Neide Solange Gomes, a Milena Coelho, a Maroli, Solange Oliveira, com toda a sua família, Joana Lucivânia Martins, Malu Carvalho Holanda, Rosa Maia Lins de Alencar Barros. Vamos também trazer presente cada membro da nossa família, sobretudo aquelas pessoas, aquelas pessoas que fazem parte da nossa família que está passando por momentos difíceis. Queremos também rezar pelas crianças, pelos nossos idosos, idosas, por todos os cuidadores e cuidadoras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho da liturgia de hoje é o último capítulo do Evangelho de João. Portanto, é João, capítulo 21, do versículo 15 ao 19. Ouvi, irmão, irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por João. Glória a vós, Senhor. Depois de comerem, Jesus perguntou, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, cuida dos meus cordeiros. Jesus perguntou de novo a Pedro,
Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: toma conta das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Disse a Jesus: Senhor, tu conheces tudo e sabes que eu te amo. Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Eu garanto a você, quando você era mais moço, você colocava o cinto e ia para onde queria. Quando você ficar mais velho, estenderá as suas mãos e outro colocará o cinto em você e levará para onde você não quer ir. Jesus falou isso aludindo ao tipo de morte em que Pedro iria glorificar a Deus. E Jesus acrescentou: siga-me. E Jesus acrescentou: siga-me. Simão Pedro, tu me amas? Maria, tu me amas? João, tu me amas? Edivane, tu me amas? Sueli, tu me amas? Meire, tu me ama? Carmelita, tu me ama? Aninha, tu me amas? E tantas outras pessoas. Jesus faz essa pergunta hoje é para nós. E Ele quer saber. Ele quer entender. O evangelho que a liturgia de hoje nos apresenta chama muito a nossa atenção. Porque é um evangelho recheado de muito carinho, de muita ternura, de muito amor. De muito amor. Por isso que esse evangelho chama muito a nossa atenção. Sobretudo sobre a responsabilidade de quem professa o seu amor a Jesus. De quem professa o seu amor a Jesus. De quem professa com o coração. Não com a mente, mas com o coração. E essa profissão, ela nos leva. Quando eu professo o meu amor a Jesus, essa profissão me leva a assumir, a aderir à causa, à proposta de vida nova de Jesus. Esse cuidado para com as pessoas. É interessante mais uma vez observar que Jesus já sabia o que se passava no coração de Pedro, assim como ele sabe o que se passa no nosso coração. Por isso, não adianta mentir para Deus. Não adianta mentir para Jesus, sabe? Se Jesus me pergunta agora, e é interessante, aí um detalhe que eu quero trazer, é que Jesus fala, ele chama a pessoa pelo nome. Ele disse: Simão Pedro, Pedro, tu me amas? A mesma pergunta ele faz para nós e ele pronuncia o nosso nome. E a resposta, ela precisa ser uma resposta também individual. Né? Aqui Pedro não usou o verbo no plural. Tu sabes que eu te amo. Então, Jesus se dirige a nós, né, pronunciando o nosso nome. Né? E Jesus sabia muito bem o que se passava no coração de Pedro. Ou seja, Jesus sabia que Pedro amava. Isso não restava nenhuma dúvida para Jesus. Jesus sabia. Mas ao perguntar 3 vezes se Pedro o amava, Jesus quis chamar a sua atenção. E hoje ele chama a nossa sobre a responsabilidade de quem professa o seu amor a ele. Por isso que Jesus vai perguntar 3 vezes. Ele sabia que Pedro amava. Mas ele precisa escutar de Pedro. E quando Pedro escuta e ao mesmo tempo quando Pedro responde, Pedro vai fazendo certamente, com certeza, uma avaliação
de todas as suas atitudes, de tudo aquilo que ele viveu até agora com o Mestre. E aqui também é muito interessante observar mais uma vez que Jesus não questiona o passado de Pedro. Não lhe faz nenhuma exigência com relação, ao seu passado. Nós já sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes, que Pedro aprontou muito, assim como os outros discípulos também. Mas Jesus aqui não questiona o passado de Pedro, não lhe faz nenhuma exigência, a não ser, em cuidar bem do bem mais precioso. E que bem é esse? Qual é o bem mais precioso deste mundo? A vida humana. Por isso que Jesus também se dirige a nós hoje, pronuncia o nosso nome, porque Ele confia em nós. E porque também Ele nos dá essa missão, essa responsabilidade de cuidar do bem mais precioso, que é a vida humana. Ao convocar Pedro, para liderar a sua igreja, Jesus demonstra compreensão, para com a fragilidade humana. Jesus não chamou nenhum santinho, nenhum justinho, aquelas pessoas que se consideravam puras, como muitas de nós. Porque o fato da gente estar lá todos os dias na igreja, nos encontros, e assim, eu já falei isso várias outras vezes, isso não quer dizer que nós somos pessoas santas e tão justas assim, A gente precisa rezar todo dia pedindo a Deus, para que sejamos santas, ou que a gente, na verdade, nós estamos nesse caminho, nessa busca, da santidade. E aí Pedro, aqui Jesus demonstra essa compreensão para com a fragilidade humana, Pedro, que era castigado, e com certeza ele carregava isso na sua cabeça e no seu coração, aquele remorso, de ter negado Jesus por 3 vezes. Quando Jesus pergunta 3 vezes, a impressão que me dá no Evangelho é que Pedro já estava bastante irritado. E ali certamente ele deve ter trazido presente na sua memória o seu passado, As 3 vezes que ele negou Jesus, como diz o próprio Evangelho. No seu amor misericordioso, Jesus vai mostrar para Pedro, no seu amor misericordioso, Jesus vai mostrar para Pedro que o seu vacilo na fé não diminuiu a sua confiança, a confiança que ele tinha em Pedro. Nós também vacilamos quantas e quantas vezes na nossa fé, mas Jesus continua confiando em nós, assim como confiou em Pedro, assim como confiou nos outros discípulos. Jesus continua confiando em nós e acreditando que nós somos capazes de cuidar da vida humana. Jesus escolhe Pedro como pastor das suas ovelhas. O Evangelho vai dizer isso várias vezes, 3 vezes, Jesus escolhe Pedro como pastor das suas ovelhas, Aquelas ovelhas que o próprio Pai tinha confiado a Jesus, agora Jesus confia aos seus discípulos e às suas discípulas. E Jesus continua confiando, o seu rebanho a nós, a cada um de nós. Todos nós temos responsabilidade. Como cristão, nós devemos assumir o projeto de Deus, o projeto de Jesus. E o amor a Jesus é o fundamento de toda a vida cristã. O amor a Jesus é o fundamento de toda vida, de toda a comunidade cristã, de toda pessoa cristã. Numa comunidade onde o centro não é Jesus, pode ter certeza que as coisas ficam bem complicadas, Numa comunidade onde o centro é Jesus, um líder não se coloca jamais
E aqui é bom a gente fazer uma avaliação, cada um fazer uma avaliação em particular, né? Numa comunidade onde o centro é Jesus, um líder não se coloca jamais pela sua autoridade, mas sim pelo seu amor a Jesus. E aí transformando, né, transformado em serviço. Uma liderança que não é capaz de servir os seus liderados, não é uma liderança que trabalha por amor a Jesus, mas por amor a si mesmo. Por amor a si mesmo. Tem lideranças por aí que quer ser servido o tempo todo, que não é capaz de se agachar, que não é capaz de cuidar das feridas humanas, mas quer ser bajulado o tempo todo. Esse líder ou essa líder não é de Jesus. Com certeza não assimilou esse amor a Jesus. E não disse sim ao projeto de Deus, mas disse sim ao seu próprio projeto. Por isso, meu irmão e minha irmã, o Evangelho de hoje nos convida a uma avaliação das nossas atitudes, sobretudo do nosso amor. Eu realmente amo a Jesus? Se eu amo Jesus, eu devo colocar Jesus como centro da minha vida, como centro da missão. Não sou eu que sou o centro, né? O Mestre é o centro, Jesus é o centro da missão. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesse dia de hoje, peçamos ao Senhor para que a gente seja um bom pastor, uma boa pastora. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que Ele nos conduza por caminhos bem traçados e que a gente seja capaz de ajudar, ajudar pessoas, né, a entrar nesse caminho e a experimentar esse pastor, esse grande pastor, o pastor maior, que é Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Cristo ressuscitou. Aleluia.